Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu apresentador, Danny Haifong. Já vai deixando o like enquanto chega. Como vocês podem ver, eu estou aqui em Changsha, na China, no quarto do hotel, com meu amigo e companheiro de viagem, Carlos Martinez, que é autor e analista. Ele tem o próprio blog, Invent the Future, e tem muitas outras coisas também, que a gente vai comentar mais pra frente. Carlos, bom te ver. Etherwide, Houston Windsor. Certo, pessoal, não esqueçam de deixar o like quando entrarem. Se tiver algum problema de áudio ou qualquer coisa assim, eu vou ficar de olho no chat para ver se a gente precisa ajustar algo. Mas enfim, vamos começar, Carlos, com o seguinte. Eu queria começar falando sobre o que está acontecendo com o Irã. Agora a marinha iraniana está dizendo que precisou apreender, primeiro atacou e depois apreendeu, 2 navios que faziam parte da Mediterranean Shipping Company, o Francesca e o, nem sei pronunciar direito, o Empinads. E o Irã afirma que esses navios tinham ligação com Israel, claro. Eles estariam tentando contornar o Estreito de Hormuz, fora da jurisdição, das regras e das taxas impostas pelo Irã. Depois disso, eles ainda atiraram contra um terceiro navio. Then they fired on a third ship. Now that the mainstream media is reporting this. Agora que a grande mídia está noticiando isso, e também a situação em que esse bloqueio parece estar desmoronando, 34 navios iranianos conseguiram de fato contornar o bloqueio e estão a caminho dos mercados globais com petróleo iraniano. Então, Carlos, o Donald Trump também estendeu o cessar-fogo. Tem uma enxurrada de acontecimentos. Parece que, neste momento, o que está acontecendo é que Donald Trump e os Estados Unidos estão num tipo de compasso de espera. Não querem retomar as hostilidades militares, querem manter o bloqueio, mas o Irã parece estar numa posição bem assertiva. Mas como é que você tem visto isso da sua perspectiva? Quer dizer, a gente está na China, tem muita coisa acontecendo. Quais são as suas impressões? Olha, eu diria que a primeira coisa a destacar em relação a esse novo desdobramento, esse ataque a 2 navios no Estreito de Hormuz, é que o Irã está agindo totalmente dentro dos seus direitos, tanto pelo direito internacional quanto pelos termos do cessar-fogo, certo? Então o Irã está jogando de forma muito sofisticada e contida. Eles só estão reagindo. Tudo que os Estados Unidos fazem, eles respondem, mas não passam do limite. Nesse caso, quem violou os termos do cessar-fogo foram os Estados Unidos, ao impor esse chamado bloqueio no Estreito de Hormuz. E além disso, eles atacaram navios comerciais iranianos no Estreito. Então o Irã não respondeu de forma louca ou imprevisível a isso. Não está agindo de maneira descontrolada. Está simplesmente reagindo com uma lógica de olho por olho. Tipo, ok, se vocês vão fazer isso, nós vamos manter o Estreito de Hormuz fechado. E se tiverem navios tentando furar o nosso bloqueio, operando sem seguir as nossas regras e sem respeitar as regras normais e o direito do mar, e nós vamos straight this. E vai descem esses scrivelings. Eles simplesmente desativaram eles para que não possam continuar fazendo o que estavam fazendo. Então eu acho que os iranianos estão apenas mandando um recado. Você não pode, sabe, simplesmente fazer o que quiser. Se quiser voltar para a mesa de negociações, estamos muito dispostos a isso. A gente quer o fim dessa guerra. Mas isso só vai acontecer com base no respeito à nossa dignidade, à nossa soberania e aos princípios fundamentais do direito internacional e da igualdade entre os Estados. Estamos prontos para negociar, mas é preciso cumprir os termos do cessar-fogo e respeitar os nossos direitos básicos. E as pessoas também precisam lembrar que foram os Estados Unidos que começaram esse bloqueio. Eles disseram que era uma resposta ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Mas, na verdade, o Irã não estava bloqueando o Estreito de Hormuz. Tecnicamente, o que o Irã dizia era que ia regular o fluxo de navios com base em um novo conjunto de regras criadas por causa da guerra. Era só isso. E o Irã, de fato, tinha bons motivos para fazer isso.
porque eles colocaram minas marítimas e reforçaram as próprias águas territoriais. Isso aconteceu porque os Estados Unidos e Israel estavam atacando o país ativamente, e porque os Estados Unidos tinham deslocado uma enorme quantidade de forças navais para a região, com o objetivo de atacar o Irã. Então faz muito sentido que o Irã queira assumir o controle do Estreito de Hormuz por motivos de segurança. Literalmente, eles precisam escoltar os navios que passam por lá, porque se não fizerem isso, esses navios podem simplesmente explodir. E isso é um problema real. Mas agora, eles tiveram que fechar o estreito por causa do bloqueio dos Estados Unidos. Os americanos começaram a abordar os navios primeiro, e agora o Irã apreendeu 2 deles e atacou outro em resposta a isso. O que eu acho que está deixando muita gente chocada, e talvez você possa comentar sobre isso, é que o cessar-fogo acabou, né? O cessar-fogo inicial já tinha expirado. Agora o Donald Trump está falando em um cessar-fogo por tempo indeterminado, mas depois ele diz que seriam de 3 a 5 dias, esperando uma proposta do Irã. Ele está dizendo que o Irã está dividido. É por isso que o Irã não foi a Islamabad. Mas tem várias piadas circulando nas redes sociais sobre o J.D. Vance e a equipe do Donald Trump, o Kushner, o Wyckoff, esperando em Islamabad pela delegação iraniana, enquanto o Irã parecia que a cada 10 minutos dizia à própria imprensa que não tinha planos de participar de nenhuma conversa com os Estados Unidos, a menos que o bloqueio fosse suspenso. Linguagem bem clara. Qual é a sua reação a isso? Quero dizer, temos 2 lados nessa guerra. E não é surpresa que estejam dizendo coisas completamente diferentes e agindo de formas totalmente opostas. Mas eu acho que o jeito como, especialmente o lado americano, está se comportando pode surpreender alguns, já que os Estados Unidos têm fama de falar duro, de intimidar e pressionar. Só que agora as coisas parecem um pouco diferentes. Pois é, tirando todo o resto, é bem interessante, né, que o Estreito de Hormuz tenha virado o assunto número 1. É a principal carta de negociação do Irã e também é a principal preocupação de Donald Trump, da classe dirigente dos Estados Unidos e, de modo geral, das classes dirigentes do Ocidente. A República do Irã existe há 47 anos. Nunca houve problema para navegar pelo Estreito de Hormuz. A República Islâmica do Irã sempre respeitou as regras da ONU e a lei do mar. Então o Estreito de Hormuz nunca foi bloqueado. Nunca tinha sido bloqueado até o dia 28 de fevereiro de 2026, quando os Estados Unidos e Israel lançaram essa guerra criminosa contra ele. Então, se você está procurando aquela variável crucial que vai fazer o estreito reabrir, e todos nós queremos que o estreito esteja aberto, eu quero ver o estreito aberto. O fechamento do Estreito de Hormuz, com 20 a 25% do fluxo de energia mundial sendo interrompido, e o impacto que isso tem nos sistemas de alimentação, de energia, na indústria, nos medicamentos e por aí vai. Isso é ruim para todo mundo, certo? É ruim para a China, é ruim para a África, é ruim para a América Latina, é ruim para a Ásia Ocidental. Então eu acho que qualquer pessoa razoável quer ver o Estreito de Hormuz aberto de novo. Mas existe, de fato, só uma chave para conseguir isso. Acabar com essa agressão criminosa, ilegal e totalmente sem provocação contra o Irã. E oferecer ao Irã garantias claras de segurança de que ele não vai enfrentar esse tipo de ataque novamente. Sobre essa suposta divisão no Irã, acho que qualquer um pode ver com os próprios olhos. Veja, o povo iraniano tem saído às ruas, não só em Teherã, mas em todas as grandes cidades do país, todas as noites, por 50 dias seguidos, ou desde o dia 28 de fevereiro, seja lá quanto tempo for. Pois é, eles mostraram uma unidade total. O povo iraniano está mais unido do que nunca. Então não existe problema de unidade ali. Houve uma tentativa de Israel, houve uma tentativa dos Estados Unidos de derrubar o regime iraniano. Eles acharam que conseguiriam provocar uma mudança de regime, primeiro com a tentativa de golpe em janeiro e depois com o assassinato do mártir Sayyid Ali Khamenei. Isso fracassou completamente.
Mas agora, a liderança política e militar do Irã e também o povo estão totalmente unidos em defender o país, a soberania, a independência e a dignidade deles. A divisão não está lá, está aqui, no Ocidente. Ninguém apoia essa guerra. Todo mundo reconhece que é um desastre completo. Ok, talvez se tivesse dado certo em 1, 2 ou 3 dias, talvez se o chamado ataque de decapitação tivesse funcionado e eles tivessem conseguido provocar uma mudança de regime e instalar algum tipo de governo aliado no Irã, as coisas seriam diferentes. Aí os democratas teriam apoiado, os europeus teriam apoiado, o Canadá teria apoiado e a Austrália também. Mas sabe, assim como o sucesso tem muitos pais, o fracasso é órfão, né? E isso acontece. Essa agressão é um fracasso total. Os iranianos jogaram de forma brilhante no campo estratégico. Eles venceram, digamos, a primeira rodada da operação militar. E se houver uma segunda, vão vencer também. Estão vencendo no campo diplomático, no econômico, no estratégico e no tático. Então ninguém quer assumir a responsabilidade por isso. Há uma desunião total. E tudo o que Donald Trump e os aliados dele estão tentando fazer é encontrar uma saída que não faça parecer que tudo isso é o desastre que realmente é. E é essa dinâmica toda aqui, todo esse teatro, essa encenação que a gente está vendo. Com o J.D. Vance, fica aquela dúvida. Ele vai para Islamabad? Não vai para Islamabad? Se for, vai estar lá sozinho? O Arati e os outros não vão aparecer. O J.D. Vance vai acabar comendo um arroz pilau e um frango carai sozinho nas ruas de Islamabad, que, aliás, eu tenho certeza de que são muito agradáveis. Mas é aí que está a falta de unidade. A desunião está do lado ocidental, está do lado dos Estados Unidos, está do lado de Israel. O povo iraniano, esse sim, está completamente unido. Então, teve isso tudo antes do cessar-fogo acabar e toda aquela conversa sobre o que ia acontecer em Islamabad. O Irã supostamente ia mandar uma delegação, segundo os Estados Unidos. Mas o Irã não fez isso. Disseram que não iam conversar enquanto o bloqueio não terminasse. E aí, o que os Estados Unidos fizeram foi o seguinte. Especialmente com J.D. Vance e aquele pessoal, criaram todo um teatro em torno das negociações. Ficavam anunciando, eles estão a caminho, estão indo para Islamabad. Só que, com o passar do tempo, começaram a sair reportagens, vazamentos de informação, dizendo não, o avião voltou. Agora eles estão indo para Washington. Agora tem uma reunião de emergência. É óbvio que houve uma bagunça completa e muita, talvez, insatisfação com o que realmente estava acontecendo. Enquanto isso, os movimentos do Irã até aqui, especialmente durante a guerra, mas também no período de cessar-fogo, foram muito diretos. Eles têm respeitado os termos do cessar-fogo, ao mesmo tempo em que respondem à agressão contínua desse bloqueio de uma forma muito dura, muito direta e, eu diria, muito forte. Agora estão afirmando ainda mais controle sobre o Estreito de Hormuz, porque os Estados Unidos estão obcecados com esse bloqueio. Talvez a gente possa falar um pouco sobre essa ideia de bloqueio, porque, segundo as reportagens, mais de 30 navios saíram do Irã em menos de 24 horas, levando petróleo para os mercados internacionais. Esse tem sido um padrão que a gente vem ouvindo durante todo esse bloqueio. Alguns navios foram interceptados e obrigados a voltar, mas muitos outros conseguiram passar. Mas isso não é novidade para os Estados Unidos. Eles adoram bloqueios, adoram sanções, claro. Só que agora o governo Trump está apostando pesado nisso. Por quê? Por que você acha que o governo Trump está insistindo tanto nessa estratégia com o Irã agora? E por que usar esse tipo de método de guerra, se especialmente neste momento, ele não parece estar funcionando muito bem? Acho que tem alguns fatores aí. Primeiro, e provavelmente o principal, é que para o Trump, parece que ele está fazendo alguma coisa. Sabe, é o Trump clássico. Não é xadrez quadridimensional, né? Talvez seja damas em 4 dimensões ou pôquer em 4 dimensões. Mas ele pensa assim, você vai me bloquear? Então eu bloqueio você.
Ele está se dando uma sensação de ação, ampliando o próprio controle, se quiser chamar assim, fazendo parecer que ele está no comando da situação, quando na verdade é o Irã que está no comando. Ele faz parecer que é ele quem tem as cartas na mão, para usar uma metáfora infeliz que o próprio Trump usou numa conversa com o Volodymyr Zelensky, quando na verdade é bem claro que quem tem as cartas é o Irã. Outra questão é o status quo que existiu de 28 de fevereiro até o dia 10 ou 12 de abril, que foi quando os Estados Unidos impuseram o que eles chamam de bloqueio. A situação era a seguinte: havia liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, mas ela era restrita aos países que não estavam atacando o Irã, ou que não apoiavam o ataque ao Irã. Isso quer dizer que os navios americanos não podiam passar por ali de forma totalmente legítima. Estamos falando de um país ou de um grupo de países, se incluirmos Israel, que praticou uma agressão inacreditavelmente desprezível, atacando, destruindo infraestrutura civil, bombardeando escolas, hospitais, instalações de energia, pontes e prédios residenciais. Eles mataram mais de 3.000 pessoas. O número real pode ser bem maior do que isso. E 3.000 pessoas já é um número considerável, certo? Em 40 dias estamos falando de um número que, na verdade, é o mesmo número de pessoas que morreram no 11 de setembro, por exemplo. Então, as pessoas nos Estados Unidos podem se perguntar se acham que isso é um número significativo de mortes em um conflito. Foram 168 crianças de escola em Minab que morreram no primeiro ou no segundo dia da guerra. Então o Irã está totalmente dentro de seus direitos, tanto do ponto de vista legal quanto moral e ético, de atacar interesses dos Estados Unidos e de Israel da forma que considerar adequada. Mas os navios chineses tinham liberdade de navegação. Os navios indianos tinham liberdade de navegação. Os navios sul-africanos também tinham liberdade de navegação. Então, se existe alguma lógica nesse bloqueio dos Estados Unidos, é mais ou menos o seguinte: se nós não temos liberdade de navegação nessa região, então vamos impedir que os chineses, os indianos, os africanos e os latino-americanos também tenham. Só que isso não resolve o problema. Não resolve, sabe? O problema realmente sério, econômico, global, que foi causado pela ação do Irã no Estreito de Hormuz. O preço do petróleo já passou de $100 por barril e a gente já começa a sentir o impacto disso. Mas o que vimos até agora é só a ponta do iceberg. A situação vai piorar muito. Inevitavelmente, o estreito pode até ser reaberto amanhã. A gente ainda estaria sentindo os efeitos disso por muitos e muitos meses em termos da economia global. Em algum momento, o preço do petróleo sobe tanto que o custo de fazer negócios, o custo de produzir petróleo, de fabricar produtos químicos, de manter a indústria funcionando, de manter os serviços operando, simplesmente fica alto demais. A bolha da inteligência artificial pode muito bem estourar, certo? O que é essa bolha de IA se esses data centers não conseguem bancar o volume absolutamente enorme de energia que consomem? Então esse problema continua aí, continua piorando, continua se agravando. O Trump pode achar que está sendo muito esperto jogando esse jogo, que na verdade está piorando a crise econômica que já existe e que ainda vai se agravar. Mas na prática, isso é totalmente insustentável. E ele não vai ter outra escolha a não ser voltar, de cabeça baixa, para a mesa de negociação. E parece que é exatamente isso que está acontecendo. O Axios está noticiando, na verdade, que apesar de tudo, e é o Axios, então claro que a gente tem que levar com certo cuidado, porque hoje em dia funciona quase como um canal de inteligência, mas é de lá que vem a informação. E quando eles acertam mesmo. E agora o que estão dizendo é que os Estados Unidos, o Donald Trump, apesar de ter mudado o cessar-fogo de indefinido para um período de 3 a 5 dias, dando ao Irã esse tempo para apresentar uma nova proposta de paz, e até dizendo que as negociações poderiam começar já no dia seguinte, e que em 72 horas, 36 a 72, poderia haver um acordo.
Apesar de tudo isso, e apesar da ameaça feita pelos Estados Unidos de que se nada acontecesse, haveria novos bombardeios, o que estão dizendo é que, na verdade, os Estados Unidos não querem de jeito nenhum retomar as hostilidades militares. In a resumption of military hostilities. And there's been a major report about why this might. Saiu um relatório importante explicando por que isso pode estar acontecendo. E eu vou compartilhar alguns desses dados. Só nesse período que você mencionou, a partir de 28 de fevereiro, e ao longo de mais ou menos 5 semanas de hostilidades, as Forças Armadas dos Estados Unidos, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um instituto financiado pelo Departamento de Defesa, que usa dados do Pentágono, teriam usado 45% dos seus mísseis de ataque de precisão, 50% dos interceptores THAAD, 50% dos mísseis de defesa aérea Patriot, pelo menos 30% do estoque de Tomahawks e, no mínimo, 20% dos mísseis JASSM e de outras munições de longo alcance. Agora, pode ser que essa estimativa ainda seja conservadora, porque eles nunca querem revelar exatamente quantos Estados Unidos realmente têm. Mas isso é significativo. Quer dizer, estamos falando de apenas 5, 6 semanas de hostilidades ativas só com o Irã. E quem sabe por quanto tempo isso duraria se os Estados Unidos retomassem o conflito? Parece uma aposta bem arriscada, e dá a impressão de que os Estados Unidos não querem correr esse risco agora. Isso diz muito sobre o momento em que a gente está, sobre a situação geopolítica, a situação global, a posição dos Estados Unidos. Então, o que você acha disso? Parece uma grande mudança. E a gente vem falando sobre essa mudança já faz tempo. Eu acho que o que esses números que você mencionou mostram é que os Estados Unidos não estão em uma boa posição para reiniciar essa guerra. Eles têm pouquíssimas opções de escalada, se basicamente já usaram 50% dos interceptores. E se conseguiram manter por 40 dias, isso quer dizer que, em teoria, poderiam aguentar mais 40. Mas não há nenhum sinal de que o Irã precisaria parar depois desses 40 dias. O Irã, claramente, tem usado essas últimas 2 semanas para reforçar sua infraestrutura de defesa. E os drones e mísseis iranianos são muito baratos, muito rápidos e muito fáceis de produzir. Os Estados Unidos levariam literalmente anos para reconstruir seu estoque de interceptores, para restabelecer suas defesas THAAD, depois de ter usado metade desses sistemas, que supostamente são a defesa antimísseis mais sofisticada do mundo. Esse sistema, na verdade, foi desenvolvido para a campanha de contenção e cerco à China. E o THAAD tem sido armazenado na Coreia do Sul, no Japão e em Guam. Dá para ver claramente que isso faz parte das estratégias da primeira e da segunda cadeia de ilhas, preparando os Estados Unidos para uma possível guerra quente nos próximos anos contra a China. Se eles basicamente já usaram toda a capacidade do sistema THAAD, isso significa que perderam a capacidade de projetar poder no leste asiático. E essa é justamente a base de toda a estratégia global deles para os próximos 10 ou 20 anos no mínimo. Então, isso é um revés enorme, muito sério. Com isso, eles talvez consigam manter a guerra por mais uns 40 dias. Já o Irã pode continuar por muito mais tempo do que isso. Enquanto isso, o Irã ainda tem várias opções de escalada que não usou. Existem muitos sistemas de armas que o Irã ainda não colocou em ação. E tem também a infraestrutura de energia que resta no Golfo Pérsico, que o Irã poderia atacar com facilidade, e vai atacar se as suas próprias instalações de energia forem novamente atingidas, se os campos de petróleo e de gás voltarem a ser atacados. Além disso, o Irã, em coordenação com o Iêmen, poderia também bloquear o acesso ao Mar Vermelho. Isso iria muito além daqueles 20 a 25% do fluxo de energia. Estaríamos falando de algo em torno de 40%. E isso significaria
cortar completamente a Arábia Saudita, cortar completamente os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein de qualquer tipo de atividade econômica. Ou seja, o que parece é que os países do Golfo Pérsico teriam suas economias paralisadas. A infraestrutura militar dos Estados Unidos na região seria totalmente e permanentemente desmantelada. E a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder pelo mundo, especialmente no leste asiático, seria desmontada. Então, esse não é um bom resultado. E a única opção que sobra para eles, nesse ponto, é uma invasão por terra. E eu acho que qualquer pessoa minimamente sensata, com meio cérebro funcionando, sabe muito bem que isso seria um desastre total. Numa população de 93 milhões de iranianos, você tem 93 milhões de pessoas prontas para defender o próprio país, armadas contra qualquer força invasora. Não existe absolutamente nenhuma chance de isso dar certo para os Estados Unidos. Eles sofreriam muito. Já tiveram a maior derrota desde o Vietnã. E o que sofreriam, se tentassem uma invasão terrestre contra o Irã, seria uma derrota ainda maior do Vietnã. Talvez a maior derrota. Quer dizer, os Estados Unidos mandaram o quê? 5 mil aqui, 10 mil ali, até acumularam 50 mil. Agora estão enviando porta-aviões George W. Bush. Mas nada disso chega perto de enfrentar esses números. 93 milhões. Os Estados Unidos simplesmente não têm essa capacidade. E não foram feitos para isso. Eu já falei sobre isso, Carlos, no programa. O exército americano foi construído para ser um império, para dominar países que eles consideram mais fracos. A percepção é que onde quer que eles vão, onde quer que intervenham, onde quer que travem guerras de agressão, parte-se do princípio de que esses países, essas pessoas, são fracas demais, que não têm poder militar. Eles não têm resiliência econômica, não têm liderança política, apoio, nada disso. Infelizmente, para os Estados Unidos, o Irã tem tudo isso. E durante a Guerra de 12 Dias, em junho de 2025, os Estados Unidos usaram 20% dos interceptores THAAD só para proteger Israel, só naquele confronto entre Israel e Irã. Então faz muito sentido que depois de 4 ou 5 semanas de hostilidades, agora a gente esteja falando de mais de 50% completamente esgotados. E isso mesmo, levando em conta que o Irã também atingiu sistemas de mísseis Patriot durante esse período de conflito. Eles derrubaram praticamente todos os radares que existiam em lugares como Jordânia, Kuwait e outros pontos da região. Então esses sistemas nem são tão eficazes, ou talvez nem eficazes de verdade, mesmo que eles os tivessem. E agora estamos falando de perdê-los completamente no Iraque. O verdadeiro palco de guerra que os Estados Unidos querem alcançar é a China. Só que agora o país precisa deslocar tudo para o Oriente Médio, tentando fazer o caso do Irã acontecer, tentando derrubar aquele dominó. Mas ele não cede, não cai. Então é aqui que estamos. Mas eu fico curioso. Quais são, na sua visão, as implicações mais amplas desses acontecimentos? Porque a gente vê o Trump parecendo não querer voltar a um confronto militar, mas ao mesmo tempo tendo que agir como se essa opção estivesse sempre na mesa e como se ele fosse usá-la. E aí entra o Irã. Você disse que eles têm muitas cartas na mão. Eles acabaram de afirmar que vão cortar todos os cabos submarinos usados por esses navios e por esses países que fazem fronteira com o Estreito de Hormuz, como os Emirados Árabes Unidos. Vão simplesmente cortar tudo, e esses países vão ficar sem acesso a qualquer tipo de sistema de navegação, o que, na prática, paralisaria completamente o tráfego. Ou pior, talvez até impossibilitasse o uso do estreito por esses países. Então, essa também é uma carta muito forte. Quais são as suas reflexões sobre as implicações mais amplas disso, enquanto o Irã se prepara para retaliar com ainda mais força, caso os Estados Unidos tentem acalmar o Irã com essa conversa de vai e vem sobre um cessar-fogo? Olha, eu quero dizer, não preciso te contar que é uma situação muito complicada e muito frágil. Acho que, no fim das contas,
O ponto é que os iranianos não vão e nem podem aceitar nada menos do que a vitória. Isso não quer dizer que eles não queiram paz. Claro que querem paz. Claro que querem um cessar-fogo duradouro. Claro que querem um acordo. Claro que querem a chance de reconstruir o país. Eles sofreram um grande impacto econômico com tudo isso. Muita infraestrutura foi destruída. Prédios residenciais foram destruídos. Escolas foram destruídas. Tenho certeza de que, centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão de empregos foram afetados por essa situação. As pessoas, os alunos das escolas e das universidades, ainda estão tendo que estudar e fazer suas aulas pela internet. Então há uma grande interrupção no funcionamento normal da vida. E há também a perda de vidas. As pessoas querem voltar à normalidade, querem se sentir seguras, querem retomar a reconstrução do país. Mas não estão dispostas a abrir mão da própria dignidade. Não estão dispostas a abrir mão do direito soberano de existir como Estado, da sua independência. Por isso, não dá para esperar que aceitem nada menos do que uma vitória, porque não podem viver com um cessar-fogo frágil. Eles não podem aceitar uma situação em que negociam, encerram o conflito atual e depois de 6 ou 8 meses os Estados Unidos voltam e Israel volta também. Eles não vão continuar nesse ciclo de construir e reconstruir, ver a infraestrutura destruída e depois ter que reconstruir tudo de novo. Isso não é aceitável. Então eu acho que em relação às linhas vermelhas deles, é essencial que tenham garantias claras de segurança, de que não podem e não vão ser atacados assim outra vez. Isso significa que os Estados Unidos não podem manter sua infraestrutura militar no Golfo Pérsico, não podem manter bases e sistemas de armas no Bahrein, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, na Jordânia, no Catar e por aí vai. Isso simplesmente não pode acontecer. E é preciso que exista algum tipo de garantia internacional ali, seja pela ONU, pela Organização de Cooperação de Xangai, ou em colaboração com a Rússia, com a China, ou o que for. Tem que haver uma garantia de segurança clara de que eles não vão ser atacados de novo. Eles precisam receber reparações, isso é óbvio. E precisam ter a certeza de que podem manter o controle do Estreito de Hormuz. Também precisam de garantias em relação ao Líbano e precisam de garantias em relação ao povo palestino. Eu não acho que possa haver um compromisso real em nenhum desses pontos. E os iranianos, como a gente já disse, estão com as cartas na mão. Eles estão numa posição em que podem ditar os termos do que seria um cessar-fogo duradouro. Então, o grande jogo agora é como o Trump, o J.D. Vance, o Witkoff e o Kushner podem fazer com que isso, o que eu acabei de descrever, pareça uma vitória para os Estados Unidos. Se eles conseguirem apresentar isso para os mais ingênuos e crédulos como uma vitória, ótimo, eu não tenho nada contra. Se isso significar que a guerra acaba, que o Irã mantém sua independência e pode seguir em frente com a reconstrução, com reparações, e que existe um caminho para a paz no Líbano, em Gaza e na Cisjordânia, então isso seria excelente. Mas no fim das contas, isso depende mesmo dos Estados Unidos. Eu não acho que a posição do Irã vá mudar. E eu acho que se todos esses termos realmente fossem cumpridos, aí sim precisaria de um tratado, um acordo de verdade, reconhecido internacionalmente. Eu acho que o Irã até aceitaria não abrir mão totalmente da sua capacidade de controlar o Estreito de Hormuz. Ele manteria a infraestrutura para poder retomar o controle se quisesse. Mas acho que o país poderia dizer algo como: tudo bem, podemos abrir isso aqui, não precisamos mais escoltar ninguém, e pronto. Acho que isso poderia acontecer. Mas também acho que o Irã sabe muito bem que os Estados Unidos provavelmente não vão cumprir todos esses pontos. Talvez nenhum deles. Então, ao manter esse controle firme sobre o Estreito de Hormuz, que fica em águas territoriais, por mais que muita gente queira dizer que também é internacional, isso nem importa, nem vale a pena entrar nesse debate. O fato é que essa área fica fora das fronteiras do Irã,
e o país pode sim exercer controle sobre ela como um ponto de pressão constante, capaz de causar um enorme impacto econômico, aconteça o que acontecer. Então o Irã pode simplesmente fazer isso e tornar o custo de não atender às suas exigências muito alto, e alto por um longo tempo. Eu acho que isso representa uma grande mudança no status quo. Porque mesmo que o Irã quisesse voltar ao que era antes da guerra, se todas essas exigências fossem atendidas, não acredito que o país abriria mão dessa capacidade. A capacidade de dizer, tudo bem, agora voltamos a bloquear navios, escoltar embarcações e decidir quem pode passar, só porque os Estados Unidos voltaram a agir de forma provocadora. Para mim isso mostra que há uma nova ordem se formando nessa região. E claro, no mundo também. Olha, eu acho que quanto mais tempo isso se arrastar, e quanto mais agressivos os Estados Unidos forem, tentando impor condições unilaterais que o Irã considera inaceitáveis, pior vai ser o acordo para os próprios Estados Unidos. O que você acha que está realisticamente em jogo agora? Na minha visão, o que está de fato na mesa é algo parecido com o JCPOA, em que o Irã concorda em restringir o enriquecimento de urânio, aceita que isso seja monitorado pela Agência Internacional de Energia Atômica e se compromete a enriquecer só até um certo percentual e até um certo volume, com algum tipo de limitação de tempo para isso. Eu acho que o Irã estaria disposto a voltar a algum tipo de acordo razoável desse tipo. Mas acredito que os termos agora seriam mais favoráveis ao Irã em qualquer negociação sobre energia nuclear. Além disso, esse tipo de acordo teria que vir junto com as garantias de segurança de que a gente vem falando. Então, qualquer acordo possível neste momento já é pior para os Estados Unidos do que o JCPOA, do qual o Trump, claro, saiu em 2018, durante o primeiro mandato dele. Quanto mais tempo isso se arrastar, mais difíceis vão ficar as condições e menos dispostos os iranianos estarão a ceder. E como Clausewitz disse, você não consegue vencer na mesa de negociação o que ainda não venceu no campo de batalha. E o Irã tem sido, até agora, quem mais tem vencido no campo de batalha. E pelos motivos que a gente já comentou, isso só vai se acentuar com o tempo. À medida que os Estados Unidos ficarem sem seus sistemas de interceptação, sem seus mísseis avançados, à medida que a infraestrutura de energia do Golfo Pérsico for sendo destruída e que cada vez mais alvos militares em Israel sejam atacados. Então, se os Estados Unidos forem espertos, vão buscar um acordo agora e vão aceitar o que o Irã estiver pedindo. Dá para dizer que é uma situação parecida com o que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, certo? Todo mundo sabe como está a situação no terreno. Todo mundo sabe que os russos vêm criando fatos concretos na Ucrânia nos últimos 4 anos. E os ucranianos talvez não estejam dispostos a negociar um acordo, assim como os Estados Unidos e os europeus também podem não estar. Mas a cada dia que eles não negociam, piores ficam as condições finais de qualquer acordo para eles. Então estão apenas adiando o inevitável. E ao fazer isso, tornam o inevitável ainda pior. Acho que é exatamente o que está acontecendo agora com o Irã e o Golfo Pérsico. Então, qualquer pessoa inteligente ou minimamente sensata em Washington nesse momento vai buscar um acordo basicamente nos moldes do plano de 10 pontos que o Irã apresentou lá no começo. E tem muita conversa sobre isso, né? Tipo, os Estados Unidos mandando o George W. Bush, um porta-aviões, junto com os outros 2, o Ford, que na verdade está completamente fora de serviço, e o Abraham Lincoln, que praticamente não tem feito nada, mesmo estando em serviço. Dizem que isso seria uma espécie de checkmate, que haveria mais oportunidades para agressão. Mas não pega bem quando você precisa jogar todas as suas armas, tudo que tem, contra o Irã, só para acabar nessa situação. Qualquer agressão vai ter consequências. E os Estados Unidos não gostam nem um pouco de encarar essas consequências quando o assunto é guerra. Ela quer poder bombardear
destruir e derrubar governos sem sofrer consequências, ou pelo menos com o mínimo possível de consequências. E claro, eles não se importam se americanos morrerem por causa disso. Para eles, tanto faz. É uma classe dominante. Mas consequências econômicas, consequências militares, a perda de grandes quantidades de recursos, isso é inaceitável. E claro, o ataque à imagem do imperialismo dos Estados Unidos como essa força dominante, isso talvez seja o que o país mais quer preservar. Mas a gente está na China agora, Carlos. Você pode falar um pouco sobre... Você já esteve na China várias vezes, né? What have you no, and you've been to China many times. In terms of where this war Falando sobre onde essa guerra se encaixa no cenário global mais amplo, talvez você possa comentar sobre a China, porque a China tem sido alvo nesse bloqueio. Muitas autoridades dos Estados Unidos, incluindo a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disseram que esse bloqueio tem a ver com a China. A China condenou o bloqueio, não condenou o que o Irã está fazendo no Estreito de Hormuz, mas afirmou que quer o Estreito aberto. Então, com base na sua experiência com a China, conversando, escrevendo e analisando o país, o que exatamente a gente precisa entender sobre o papel da China em relação a essa guerra? E também como tudo isso se encaixa nesse momento atual do mundo, com essa guerra e com o papel da China e de outras grandes potências na construção de um mundo multipolar. powers building a multipolar world? Yeah, I mean, I think you've kind of got to the core of what É, this war is eu all acho que about. você chegou bem no ponto central do que essa guerra realmente significa. No sentido de que essa guerra que está sendo travada pelo regime Trump, ou melhor dizendo, como os iranianos chamam, a classe Epstein, não é uma guerra só contra o Irã, certo? Se fosse apenas uma questão de derrubar um governo de que eles não gostam, poderiam ter tentado isso a qualquer momento nos últimos 47 anos. Qualquer momento antes de agora teria sido melhor. As circunstâncias seriam mais favoráveis e os iranianos estariam menos preparados do que estão hoje. Mas eles não fizeram isso. Então isso faz parte de uma dinâmica muito mais ampla, global. Much wider and a global dynamic. Regionally, I think it fits into the Palestine dynamic because let's not Regionalmente, eu acho que isso se encaixa na dinâmica da Palestina. Porque não podemos esquecer, e como você já comentou no seu programa e seus convidados também falaram várias vezes, o Irã tem sido, há 47 anos, o principal Estado apoiador da independência palestina, da soberania palestina e da resistência palestina. E esse apoio é muito concreto. Vai muito além da diplomacia. Envolve fornecimento de armas, apoio logístico, treinamento e dinheiro, certo? Então o Irã tem sido uma parte muito importante na manutenção da luta palestina por independência e contra o apartheid, a ocupação e o genocídio, por quase meio século. E isso é uma parte grande da motivação. Mas outra parte muito importante dessa motivação é a guerra global contra a multipolaridade, e em especial contra a China, para enfraquecer a China, cercar a China, conter a China e tentar frear a sua ascensão. encircle China, to contain China, to suppress its rise. Iran, of course, has extremely good diplomatic and economic O Irã, relations claro, with China. tem relações diplomáticas e econômicas muito fortes com a China. O país é um dos grandes participantes da iniciativa do Cinturão e Rota. Irã e China têm um acordo bilateral muito importante, acho que de cerca de 250 bilhões de dólares, baseado principalmente no fornecimento de energia. O Irã é um fornecedor importante de petróleo e gás para a China. E isso se encaixa no que o governo Trump vinha fazendo na Venezuela. Obviamente, sequestrando Nicolás Maduro e Cília Flores no dia 3 de janeiro deste ano, e enfim, assumindo o controle dos sistemas de petróleo do país. Agora, eles disseram que não vão interromper o fluxo de petróleo venezuelano para a China. Mas o ponto é que se eles controlam esse fluxo, passam a ter a possibilidade de fechar essa torneira quando quiserem. Se eles controlarem o fluxo de petróleo pelo Mar Vermelho e pelo Estreito de Hormuz, eles passam a ter a chance de fechar essa torneira quando quiserem. Então, o que estão tentando fazer é assumir o controle desses pontos de estrangulamento da energia global. Isso permitiria que impusessem um bloqueio energético contra a China, no caso de uma guerra direta com a China. E de modo geral, quem acompanha assuntos de inteligência e militares acredita que isso pode acontecer nos próximos anos.
Depois de alguns anos, isso já não vai ser mais viável. A China também está avançando no seu projeto de modernização militar. Não vai ser possível enfrentá-la militarmente. Na verdade, pessoalmente, eu acho que isso já não é possível agora. Esse navio já partiu. Mas é assim que eles pensam. Pode ser que o pessoal do Pentágono esteja louco. Atsil, pode ser o Casablanca, stemmen sangue. Eles podem estar loucos no Departamento de Estado. Mas como Shakespeare disse, aqueles que os deuses querem destruir, primeiro enlouquecem. E basicamente esse é o plano. Então eliminar o Irã e substituir o governo iraniano, que é um governo profundamente soberano e profundamente anti-imperialista, fortemente alinhado com o processo multipolar, membro do BRICS nos últimos anos, membro da Organização de Cooperação de Xangai também nos últimos anos, com laços muito próximos com a Rússia, com a China, apoiador histórico da Palestina, com vínculos muito estreitos com a Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua, com todos os estados de resistência que você puder citar. O Irã tem laços muito próximos com todos eles. Então, tirar o Irã desse chamado tabuleiro global é obviamente muito importante. Mas como eu disse, não só em relação ao próprio Irã, mas também em relação à região da Ásia Ocidental, à Eurásia e a todo esse ataque contra a China. A grande ironia é que o que eles estão conseguindo é exatamente o oposto do que esperavam conseguir. Eles queriam melhorar sua posição militar, mas na verdade enfraqueceram essa posição de forma enorme. E isso só vai piorar com o tempo. Eles queriam melhorar sua posição econômica, mas só pioraram a situação econômica deles. E, diplomaticamente, quer dizer, além de qualquer outra coisa, o Irã era basicamente, pelo menos entre os liberais ocidentais, um país meio que odiado até alguns meses atrás. Sabe, a mídia fez um trabalho bem eficiente em pintar aquilo como algo terrível, um regime repressivo que estava sufocando protestos pacíficos e tudo mais. Mas agora, todo mundo, tirando os neoliberais e imperialistas mais duros, diz: Deus abençoe o Irã por lutar em nome do mundo inteiro contra a classe Epstein. Certo? Essa é a sensação geral quando você conversa com pessoas comuns, quando se afasta da grande mídia e da política tradicional. É isso que as pessoas pensam. Até mesmo em Nova York, acredita? É isso que elas pensam. As pessoas estão do lado do Irã. E além disso, estão do lado da Palestina também. Além disso, eles estão se alinhando com a China. A China está saindo muito bem nesse momento. Está jogando um jogo diplomático cauteloso, mas também muito cuidadoso, calculado e sensato, em que apoia o Irã na prática. Está defendendo a soberania do Irã. Está fazendo apelos muito claros pelo fim imediato das hostilidades, críticas muito diretas e explícitas a Israel e também críticas muito diretas aos Estados Unidos. E se, como a gente comentou no começo do programa, os Estados Unidos estão ficando sem mísseis e reduzindo suas defesas aéreas. Então, essa é uma situação bem mais favorável, relativamente falando, para a China, tanto do ponto de vista militar quanto geoestratégico. Então e obviamente a China tem sido muito ativa diplomaticamente. Ela apresentou aquela proposta de paz de 4 pontos. Tem trabalhado bem de perto com o Paquistão em direção a um cessar-fogo, algum tipo de solução negociada diplomaticamente para tudo isso. Então, em termos de como o mundo enxerga a China e desse movimento de valorização política e diplomática da China, isso é algo bem real agora. Enquanto isso, no caso dos Estados Unidos, a máscara caiu completamente. Todo mundo odeia os Estados Unidos. Todo esse processo foi pensado para desacelerar, para frear a trajetória multipolar. Mas eu acho que, no fim das contas, a história vai mostrar que isso acabou acelerando esse processo de forma enorme. Bom, eu acho que tudo que você disse é totalmente verdade. E aqui na China, olha, eu não percebi, tem se falado muito sobre o impacto dessa guerra na China, e se os Estados Unidos estão conseguindo enfraquecer o Irã e se aproximar dele, ou até montar uma estrutura para bloquear o Irã, como estão tentando fazer
para enfraquecer a China. Mas, sinceramente, eu não sinto nenhuma preocupação aqui com essa guerra, nenhuma mesmo. Claro, a gente tem participado de conversas, de eventos onde se fala sobre os problemas dessa guerra, mas em nenhum momento as pessoas dizem algo como isso vai necessariamente nos enfraquecer. Muito pelo contrário. O Zhang Weiwei me disse, com toda clareza, que ele conhece bem os dados sobre o perfil energético da China. Não importa o que aconteça nessa guerra, é bem provável que a China não saia devastada. Mas, mesmo assim, existe, eu acho, uma suposição de que a China está numa posição muito vulnerável. O que eu também percebi foi o seguinte: eu estava num táxi e o motorista me perguntou se eu era americano. E depois ele perguntou: por que o governo Trump? Por que o Trump provoca guerras? E por que ele está fazendo isso com o Irã agora? Acho que há um sentimento muito claro, não só na China, mas no mundo todo, que coloca os Estados Unidos no papel de fomentador de guerras. E as crises que os Estados Unidos parecem estar espalhando a partir disso só reforçam o próprio caminho do país rumo a um estado pária. Um país que, na verdade, está numa posição bem mais frágil do que muita gente imagina. Muita gente ainda acha que os Estados Unidos estão numa posição muito forte, com um grande poder militar. Ainda é uma economia relativamente grande, apesar do seu perfil, da direção que está tomando e de todas as realidades por trás disso. Mas mesmo assim, parece que o mundo mudou bastante e a China não parece muito preocupada com isso. E eles também têm, eu diria, muitas vantagens, porque sabem que tipo de apoio podem dar, que tipo de apoio querem dar e o quão eficaz esse apoio pode ser. E em muitos casos, funcionou. Funcionou mesmo. Tem havido muito desenvolvimento, e o Irã se beneficiou bastante por poder chamar a China de seu principal parceiro econômico. Eles estão reconstruindo as coisas muito rápido. Estão praticamente reconstruindo tudo, depois dessa guerra, ou depois das hostilidades, quase num ritmo parecido com o da própria China. Reconstruíram ferrovias, reconstruíram infraestrutura danificada em questão de dias. Acho que o apoio da China tem muito a ver com isso. I think China's support has a lot to do with that. E outro ponto interessante que eu quase não ouvi ninguém comentar é o seguinte: a gente estava falando sobre isso, na verdade, num congresso há alguns dias lá em Hangzhou, e a gente mencionou o que os chineses chamam de zona intermediária. Essa teoria existe desde a década de 50 e foi desenvolvida em especial por Mao Tse-tung. Ele falava de países como os europeus, o Canadá, a Austrália, países capitalistas, ricos, até com um certo papel imperialista. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos ainda tentam intimidar esses países, ainda tentam dominá-los. E veja, com a Guerra Fria, de 1945 em diante, até especialmente o colapso da União Soviética em 1991, esses países ficaram de modo geral sob o guarda-chuva militar, político, econômico, diplomático e de segurança dos Estados Unidos, certo? E eles aceitaram a liderança americana, aceitaram a hegemonia americana, aceitaram o que se chamava de uma ordem internacional baseada em regras, certo? Que era mais ou menos um sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, onde países como o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Canadá e a Austrália conseguiam pegar umas migalhas da mesa e tirar alguns benefícios aqui e ali. E, obviamente, a base material para isso, em certa medida, desapareceu com o colapso da União Soviética. A gente viu alguns pequenos exemplos, especialmente na Europa, tentando afirmar uma certa autonomia estratégica. Aconteceu isso em 2003, quando França e Alemanha se recusaram a participar da guerra no Iraque. Mas, na verdade, acho que isso está ficando muito mais claro agora. Só o fato de nenhum país estar realmente se alinhando com os Estados Unidos e com Israel nessa guerra com o Irã já mostra isso. Mesmo figuras totalmente servis como Starmer e Macron, os piores bajuladores que costumam apoiar absolutamente tudo que o Trump faz, com relação ao Irã, de repente conseguiram se impor um pouco e dizer a gente não quer se envolver nisso.
and say, we don't want to be implicated in this. One, they don't want to be implicated because they know it's going to lose. Primeiro, eles não querem se envolver porque sabem que isso vai perder. E ninguém quer ficar do lado que vai perder, certo? Mas o segundo motivo é que eles não querem se envolver porque sabem que é uma violação muito clara e flagrante do direito internacional, algo que não tem apoio popular nenhum. E essas pessoas já são extremamente impopulares. A taxa de popularidade do Keir Starmer é impressionante, tipo, sei lá, 11%, talvez 12%, mas estamos falando de um número muito pequeno. Ainda mais, se a gente considerar que estamos na China, um país onde o governo tem uma taxa de aprovação de mais ou menos 93, 94%. Então, esses países, essas lideranças, essas elites no poder, não querem ficar ainda mais impopulares do que já são. Eles não querem ser vistos como cúmplices do colapso total da ordem internacional. Não querem ser associados a uma situação em que o imperialismo dos Estados Unidos tirou completamente a máscara. E veja, o imperialismo americano sempre foi a guerra, mas pelo menos antes ele fazia isso em nome dos direitos humanos, ou da luta contra o comunismo, ou em nome da democracia, da liberdade de expressão, alguma coisa assim. Já o Trump é bem direto, né? Ele pode até falar algo sobre armas nucleares, mas ninguém acredita nessa conversa, certo? Pois é, quando a gente fala de um país que tem uma fatwa, uma ordem religiosa, proibindo o desenvolvimento de armas nucleares há mais de 30 anos, e esse país é atacado, supostamente por causa do desenvolvimento de armas nucleares, por duas potências nucleares, ninguém acredita nessa conversa. A máscara caiu. As pessoas sabem do que essa guerra se trata. É sobre energia, é sobre petróleo, é sobre gás, é sobre hegemonia, é sobre dominação. E as pessoas não querem estar associadas a isso. Enquanto isso, a China está aqui jogando conforme as regras, seguindo as regras das Nações Unidas, respeitando a Carta da ONU, os princípios de coexistência pacífica, os princípios de igualdade soberana e também as regras da Organização Mundial do Comércio. Está comercializando de forma muito justa com os países do mundo, sendo uma potência estável, economicamente, politicamente, diplomaticamente e militarmente, que se torna atraente para os países que precisam reconstruir sua economia, que precisam se reindustrializar, criar produtos e aproveitar um mercado enorme. Sabe, a China é um país com uma população de renda média de mais ou menos 500 milhões de pessoas. E potencialmente, se tudo correr como planejado nos próximos 10 anos, esse número pode chegar a 800 milhões. É uma população enorme, pronta e disposta a consumir. O Reino Unido poderia se beneficiar disso, a França poderia se beneficiar disso, o Canadá também poderia se beneficiar disso. Então, quando você vê o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, indo a Pequim pela 4ª vez em 4 anos, ou quando vê o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, indo a Pequim, o primeiro premier britânico a visitar a China em 8 anos, isso mostra bem o que está em jogo. Se você vê o Macron por aqui, o Merz por aqui, o Mark Carney do Canadá por aqui, o Anthony Albanese por aqui, tem um bom motivo para isso. Eles conseguem perceber para que lado o vento está soprando. Então essa zona intermediária está sendo empurrada, mais ou menos contra a própria vontade, numa direção em que precisa aceitar a realidade de uma trajetória multipolar. Eles podem não gostar disso. Pode não ser o que escolheriam. Pode não ser algo com que se sintam à vontade, nem do ponto de vista ideológico, nem moral. Mas é a realidade. E eles estão tendo que aceitar, sendo arrastados para ela, mesmo que esperneando. E isso é uma mudança muito interessante que a gente está vendo. No fim de tudo isso, os Estados Unidos e Israel vão acabar totalmente isolados. Então a pergunta que fica para os Estados Unidos é: será que o país consegue? Será que existe alguém com bom senso, com imaginação, com visão e com capacidade de pensar à frente para tentar encontrar uma estratégia que adapte os Estados Unidos a uma realidade multipolar? Que busque um entendimento com a China, um entendimento com a Rússia, com a África,
com a América Latina, com a Ásia Ocidental. No fundo, se a gente ouvir o que o Jeffrey Sachs diz sobre o que os Estados Unidos deveriam fazer estrategicamente, é exatamente isso que o país deveria fazer. Mas será que existe alguém, no Partido Republicano ou no Partido Democrata, capaz de dar sequer o primeiro passo nesse caminho? Eu tenho minhas dúvidas. Mas é isso. Yeah, now I have my doubts and somehow Agora eu tenho minhas dúvidas. E, de certo modo, até que a situação política dos Estados Unidos mude, talvez de forma profunda, a gente continua dependendo desses dois partidos totalmente financiados e controlados pelas mesmas forças dentro dos Estados Unidos e de Israel. Esses oligarcas, capitalistas, monopolistas, industriais do setor militar, banqueiros e por aí vai. Enquanto isso não mudar, é provável que a gente continue vendo, apesar das limitações e das fragilidades, um impulso nessa direção. Então acho que isso é algo que todos nós podemos refletir. Bom, Carlos, talvez um minutinho rápido. Fala um pouco sobre o que você está fazendo, onde as pessoas podem te encontrar. Eu vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo, logo abaixo, assim que a gente encerrar aqui. Devolvo para você. right after we exit here, but to you. Oh, that's awesome. Thank you, Danny. Well, it's been great talking. Que ótimo. Obrigado, Dani. Foi muito bom conversar. A tradução chinesa do meu livro, O Oriente Ainda é Vermelho, O Socialismo Chinês no Século XXI, deve ser publicada dentro de um mês ou dois, e as traduções em espanhol e português devem sair ainda este ano. O Keith Bennett e eu, o Keith é meu coeditor no projeto Amigos da China Socialista, estamos trabalhando juntos em um livro sobre a política externa da China. Você contribuiu com um capítulo para esse livro. O Andrew Murray, o Ken Hammond, a Radhika Desai, a Jenny Clegg, o Torkel Lawson, o Mick Dunford e várias outras pessoas também escreveram capítulos. Então esperamos que o livro saia em 3 ou 4 meses. Continuo trabalhando no site Amigos da China Socialista e lancei recentemente meu próprio canal no YouTube, Inventar o Futuro, onde estou tentando criar o hábito de publicar análises, principalmente sobre a China, mas também sobre geopolítica geral. Então é isso, tem bastante coisa ao mesmo tempo. Yeah, well, I just put those things in the Pois é, videos eu coloquei essas informações na descrição do vídeo para todo mundo poder achar, já que o programa está chegando ao fim. Pessoal, não esquece de deixar o like antes de sair, porque isso ajuda o YouTube a manter a transmissão ativa no algoritmo. Lá na descrição vocês encontram os links para os materiais do Carlos, os lugares para seguir e apoiar o trabalho dele, e também todas as formas de apoiar este canal, Patreon, Substack e muito mais. Bom, é isso por aqui, Carlos. Foi uma ótima hora de conversa. A gente ainda tem algumas coisas para resolver antes de se preparar para o dia de amanhã. Eu devo entrevistar o Victor Gao em breve, daqui a alguns dias. E olha, não consegui andar tanto por aqui quanto eu queria. Na verdade, a gente está em Changsha agora, e o tempo não tem sido dos melhores, mas espero que a gente consiga fazer isso em breve, antes de ir embora. De qualquer forma, eu vou ter outros tipos de conteúdo da viagem para compartilhar com vocês, se tudo der certo. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Mas eu volto amanhã, pessoal. Não esqueçam de deixar o like antes de sair. A gente se vê de novo, então. E, por favor, apoiem o Carlos e o programa, principalmente clicando no like, para que mais gente possa ouvir ele e acompanhar a nossa conversa, e também para dar força para ele. Então é isso. Se cuidem, pessoal. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Take good care, everyone. See you again in the next show.